Olá, sejam bem-vindos ao Clube 365, um canal criado para exaltar a palavra de Deus. Estamos hoje no quinto vídeo da série Legados dos Heróis da Fé. E o tema de hoje é como ativar a fé. Deixe seu like, compartilhe este conteúdo e participe através dos comentários, porque a sua participação é muito importante para nós. Hoje vamos abordar a história de Moisés através do livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 29. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Ao longo desta semana, estamos investindo tempo em Hebreus 11, explorando 7 verdades sobre a fé em 7 dias. Estas verdades podem nos ajudar como pessoas comuns a nos tornarmos heróis da fé, em nosso próprio contexto. A verdade de hoje é esta: a fé é a constante escolha de Deus sobre todo o resto, custe o que custar. Muitas vezes na vida, somos confrontados com a escolha entre fazer o que é certo ou o que é confortável. Pode ser um dilema com o qual você esteja familiarizado. Você já passou por isso antes? Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão que viveu entre 1906 e 1945. Sendo firme em seu relacionamento com Jesus, Bonhoeffer viveu uma vida de profundo impacto. Em meio à ascensão de Hitler ao poder, ele se tornou um dos principais porta-vozes da Igreja Confessante, o centro da resistência protestante alemã contra o regime nazista, acusando-se a negociar, recusando-se a negociar ou comprometer suas crenças. A fé de Bonhoeffer o levou a se levantar repetidamente e falar contra o mal que o cercava, mesmo quando sua vida era ameaçada. Por fim, ele pagou o preço mais alto, ser enforcado por seu envolvimento numa conspiração para assassinar Hitler. Bonhoeffer representou destemidamente Cristo em tudo, como pastor, profeta, ativista político e, por fim, mártir. Ele lidava diariamente com duas opções: fazer o que era confortável e seguro ou fazer o que era certo e difícil. Felizmente, a segunda prevalecia em seu coração. Essa foi a mesma escolha que Moisés encontrou na passagem de hoje. Ele poderia ter vivido uma vida de luxo como príncipe egípcio. Afinal, estava em uma posição das mais privilegiadas, adotado na própria família do faraó. No entanto, ele sabia que não era isso que agradaria a Deus. Moisés trocou a riqueza segura pela pobreza perigosa. Ele se identificou com o povo de Deus, ao invés dos poderosos da época. Ele escolheu o certo em vez do fácil. O que deu poder a Moisés e Bonéfer para fazer escolhas de vida tão ousadas? A resposta é clara: a fé que eles tinham. Foi pela fé que Moisés seguiu o extraordinário chamado de Deus e libertou o povo dele. Foi pela fé que Bonéfer se levantou contra um regime maligno, mesmo às custas de sua própria vida. A fé implica confiar radicalmente em Deus acima de todo o resto. É a determinação de defender a verdade, mesmo quando você pode ser rejeitado por causa dela. É a coragem de acreditar na palavra de Deus acima do que a cultura ou outras pessoas estão dizendo. A fé é colocar sua vida e sua reputação em jogo pelas coisas que interessam a Deus. Quando você começa a se preocupar apenas com o que Deus pensa, o cristianismo ganha vida. Ele leva você de apenas existir para uma jornada de aventura emocionante, sendo um filho dependente de Deus. Não vai ser fácil, nem sempre será seguro, mas será uma vida abundante. Como você pode ser como Bonéfero, como Moisés hoje? Onde você pode ativar a fé para defender o que é certo? Confie em Deus mais do que em qualquer pessoa. Às vezes é assustador, mas você não vai se arrepender. Vamos meditar na palavra de hoje.
ativando minha fé. Nossa fé nos capacita a defender o que é certo. Quando confiamos totalmente em Deus, não precisamos temer nada. Tire um tempo para gravar no seu coração a centralidade do Pai Celestial. Abrace sua presença e permita que Ele compartilhe sua paz com você. Peça coragem a Deus. Você pode fazer grandes coisas pelo reino de Cristo, ao ter uma fé sólida e corajosa. Receba força da parte de Deus enquanto você se propõe a sair ousadamente em favor dele. Reconheça o poderoso Espírito Santo que está com você para ajudá-lo. Ao seguirmos Jesus, somos chamados a pregar o Evangelho de Cristo, a ser uma voz para os sem voz e a defender os valores do reino de Deus. Então, como você pode fazer isso em sua vida hoje? Vamos orar para finalizarmos a nossa meditação de hoje. Feche seus olhos, acalme seu coração e ore comigo. Amado Deus, ajuda-me a desenvolver uma fé como a de Moisés. Em situações em que há uma escolha entre o que é certo e o que é confortável, fortaleça-me para escolher sempre o que é certo. Onde eu estiver em uma posição de poder ou privilégio, mostra-me como posso usá-la para fazer a tua vontade. Eu quero viver pela fé, Senhor, independente do que ela me custar nesta vida. Mostra meu caminho, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.